já segue, curte, compartilha, beleza? Segue aí o perfil do TH, já compartilha agora no direct aí, nos status e nos grupos do WhatsApp este vídeo. É muito importante que outras pessoas também tenham esse conhecimento que você está tendo agora. Já faz um bom tempo que não apareço aí nas redes sociais trazendo curiosidades, né, principalmente aquilo que diz respeito à história. E aqui vai algo bem interessante que tem tudo a ver com o que está acontecendo atualmente no cenário global, cenário de guerra, né? E falando um pouco sobre arte da guerra, não do livro, né, a arte da guerra de Sun Tzu, mas em si, e como todo o aparato militar que a gente conhece hoje evoluiu. A gente pega aí nos primórdios da humanidade, ainda lá na época das teorias da evolução, as primeiras armas eram tacape. Depois se descobriu a tecnologia de utilizar pedras, né, afiar essas pedras e criar facas, machados. E a arte da guerra foi se transformando. Os pioneiros, né, ao desenvolver esse tipo de tecnologia, facilmente sobrepujaram grupos concorrentes. Depois disso, tivemos aí o advento do arco, da flecha, a questão da idade do bronze com a criação de escudos, a criação de lanças que permitiam, então, você atacar o seu inimigo à distância e se defender também com antecipação. Depois a gente tem a idade do ferro, já muito evidente. A expansão do Império Romano se deu pela descoberta do ferro, né? Principalmente depois de criarem, cunharem a tecnologia da gladius, aquela espada romana que possibilitou, juntamente com aquele tipo de escudo, a expansão do Império Romano. Depois disso, nós percebemos que os canhões de Mehmed II, ou Mohamed II, ao serem os primeiros a desferirem golpes contundentes que dilaceraram as tão resistentes muralhas de Constantinopla. Então, quer dizer, percebeu-se o mundo ali que, os canhões é a nova era. Para se fazer guerra, para se conquistar fortalezas, é necessário ter canhões, ter bastante pólvora, né? E canhões potentes. E a gente percebeu isso, né? Napoleão fez uma boa leitura em relação a isso, porque os canhões napoleônicos facilitaram muito o avanço do Império francês, do Império Napoleônico, né? Pela Europa, no caso, né? Enfim, as guerras napoleônicas. E a Inglaterra também aproveitou muito bem essa questão dos canhões para colocar em seus galeões, né? Em seus navios de guerra, nas suas fragatas, né? Enfim. Então, depois da questão do advento dos canhões, que foram muito empregados também durante a Primeira Guerra Mundial, que, além de tudo, inovaram colocando, né, esses canhões para ter mobilidade e blindagem, né, uma couraça, inventando-se aí, durante a Primeira Guerra Mundial, os tanques de guerra, e foram fortemente empregados, né, da metade para o final ali da Primeira Guerra Mundial, foram elementos, né, os tanques blindados foi ali um elemento muito importante durante a Segunda Guerra Mundial também. Só que a Segunda Guerra Mundial ela vai estrear para o mundo ali um cenário diferente, uma nova arma de guerra, que eram os aeroplanos ou as aeronaves, os caças. Então chega ali com muita força, fazendo um diferencial enorme no campo de batalha, né? Os aviões, os dirigíveis. E posterior à Segunda Guerra Mundial, e a gente tem aí durante todo o período da Guerra Fria, foi regido pela corrida armamentista, num primeiro momento para a modernização das aeronaves, dos caças de combate, caças bombardeiro, bombardeiros pesados, leves, mas principalmente nos mísseis, a questão dos mísseis, né? A maior autonomia para esses mísseis, enfim, e maior poder de destruição. Então a gente percebe isso muito fortemente durante toda a Guerra do Vietnã, a utilização dos helicópteros, principalmente,
dos aviões para bombardear as posições inimigas. Tá? A Guerra do Golfo I, Guerra do Golfo II também, ali, Guerra do Golfo I nos anos 90, né? Nos anos 2000, Guerra do Golfo II, Bush pai, Bush filho, enfim, Estados Unidos versus Iraque. A gente percebeu muito também o emprego de helicópteros e caças, né, bombardeio. Só que a guerra da Ucrânia ela vem trazendo uma inovação tecnológica que os países que ainda estão na era do feudalismo, como podemos citar com propriedade o Brasil, que não é um país industrializado, não é um país que se preocupa em criar um parque industrial, principalmente para a sua defesa própria, a defesa do seu território, das suas riquezas estratégicas, e principalmente para manutenção de sua cultura, e do seu povo. Então, países aí que vivem ainda no feudalismo, como o Brasil, um país agrário, sequer tem qualquer chance contra os Estados Unidos da vida, que domina a tecnologia de produção de drones. E se qualquer um dos nossos vizinhos aqui, iniciar um parque industrial que produza drones para fins bélicos, estaremos em sérios apuros. Porque não temos sistemas de defesa capazes de conter uma saturação, ou seja, um ataque massivo de drones. Nem os próprios Estados Unidos, nem o próprio Israel conseguem. Imagina nós que sequer temos defesas similares a esses países. Né? Então a guerra da Ucrânia ela vem trazendo essa inovação, o ataque com drones. E sejam esses drones, são esses drones, aliás, de vários modelos, desde aquele simplesinho que muitos têm aí hoje em dia para poder filmar, fazer uma tomada aérea, fazer uma filmagem aérea, um passeio, alguma coisa assim. E esses também podem ser adaptados para transportar, e bombardear com granadas e morteiros, até os drones mais complexos aí, com inteligência embarcada, que conseguem, via satélite, logicamente, serem direcionados ao alvo ali. E esses drones são essenciais para a guerra do futuro, a nova guerra cibernética. Por quê? Custo baixíssimo, Você pega um avião aí, por exemplo, mais simples, você pega um F-16. Quanto ele deve estar custando no mercado hoje, um F-16 americano, que é da guerra aí, da época da Guerra Fria, talvez dos anos 70, esse caça deve estar custando o quê? 20, 30 milhões de dólares, entendeu? E, enfim, você pega aí um F-115, deve estar custando aí mais de 100 milhões de dólares, 130 milhões de dólares, mais ou menos. Então, quer dizer, o custo operacional para você alimentar um caça desse, para você poder treinar um piloto, principalmente um piloto de um caça, por exemplo, a FAB brasileira, para treinar um piloto para conduzir ali o Gripen, o F-39, custa muito dinheiro, porque você não treina somente aqui no Brasil, você tem que levar esse piloto para treinar em escolas de aviação internacional, escolas de combate internacional, então sai caro. Isso é muito custoso para um país, porque você pode perder a aeronave, que não é fácil de se repor, haja vista a luta que é para o Brasil conseguir um caça, comprar um caça, desenvolver, fabricar, uma questão da Saab agora fazendo a transferência de tecnologia, não é simples, não é rápido, e principalmente o período de treinamento de um piloto, que também não é simples, não é rápido e não é barato. Em vista de um drone que pode custar de R$400 a 10 mil, 20 mil dólares, 30 mil dólares, um mais tecnológico. Inclusive o Brasil tem aí, na América do Sul, na América do Sul ali o Brasil tem uma fábrica, a maior fábrica aí no caso de mísseis e equipamentos dessa similitude, como um drone ali para tanto serviço de espionagem quanto de ataque ao inimigo. Bom, enfim, então a gente tem toda essa evolução das armas, da arte da guerra, e hoje nós percebemos o quão é essencial a guerra cibernética diante do que está acontecendo ali no conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel. Muita inteligência artificial envolvida, muitos drones e a revolução das armas, que não precisam mais da operação direta humana, direta no sentido de ter um piloto embarcado na aeronave. Você pode ter um controlador a centenas de quilômetros de distância ou apenas alguns quilômetros de distância do alvo.
Então, isso é uma grande revolução, porque não precisa colocar vidas, as suas vidas humanas, assim posso dizer, né, daquele país que é o atacante, ou o defensor direto, em jogo em relação àquele conflito. Você só expõe o drone, você só expõe o míssil. Tá? Mais à frente aí, galera, eu trago, né, um apanhado aqui sobre essa guerra no Irã-Iraque. Tem muita bobagem sendo falada, muito besterol, tá? Dado, é lógico, há anos e anos de influência negativa, de narrativas negativas na mente do brasileiro, tá? Isso não é culpa da população brasileira, isso é culpa dos veículos de mídia, principalmente de muitas autoridades que se prostituíram, literalmente se venderam ao capital estrangeiro e assim saqueiam, e assim roubam a dignidade do povo brasileiro e o dinheiro também, tá? Então não se iludam. Beleza? Forte abraço a todos, TH Historiador. E essa semana a gente retoma as lives pelo TikTok e o Instagram e também lá pelo YouTube, trazendo muito contraponto em relação ao cenário geopolítico global, tá? Os conflitos e principalmente a política brasileira, porque precisamos acordar Brasil, tá? Precisamos acordar Brasil, acorda. Porque 2026 é um ano decisivo para o nosso país. E escolher errado agora é sofrer consequências similares ao que a Venezuela está enfrentando, similares ao que o Irã está enfrentando e similares ao que os brasileiros do passado enfrentaram. E a situação vai ficar bem pior do que está hoje. Tá? E eu trago muitos detalhes sobre essa nossa vassalagem, sobre essa nossa servidão voluntária, essa escravidão que ainda não acabou e, pelo que parece, se escolher errado em 2026 vai estar muito mais longe de acabar. Trago tudo isso no livro Soberania de Fachada, e tem sido um trabalho bastante exaustivo, de muita pesquisa, muita leitura, tá? Em fontes, lógico, sempre, né, checadas, confiáveis, verdadeiras, muitos livros, tá? Muita literatura estrangeira, internacional, para que a gente possa ter uma amplitude, né, em relação ao tema soberania e, principalmente, ter condições de projetar um futuro para o nosso país. Tá bom? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.